A OAB, ela é comparada hoje ela é comparada ao PCC. Vou perguntar para você, o PCC tem personalidade jurídica? O MST tem personalidade jurídica? Não. Então, a Ordem dos Advogados também não tem personalidade jurídica. Nós temos aqui um cartão do CNPJ da Ordem dos Advogados de São Paulo, né? O número do CNPJ. Pode anotar aí para vocês pesquisarem. Anota aí, porque eu gosto de fazer e mostrar, porque a minha vida sempre foi assim, pautada na verdade. Aqui não se trabalha com inverdades e nem com fake news. Fake news é coisa de sem vergonha, coisa de mau caratismo, tá? Aqui eu dou o nome e sobrenome. Então anota aí o nome do CNPJ da OAB de São Paulo, da seccional de São Paulo. 43.419.613/0001-70. Esse é o CNPJ da seccional de São Paulo. Código 399-9, associação privada. Pois bem, está na Praça da Sé. Está aqui, está certinho. E ela foi renovada, o cartão foi renovado no dia 3 de 11 de 2005. Portanto, essa data, a Ordem dos Advogados já estava extinta. Ela foi extinta pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991. Portanto, essa data ela já estava extinta. Como é que eles conseguiram renovar o cartão do CNPJ, da personalidade jurídica de associação privada, se ela já estava extinta? Essa é uma situação. A outra situação é do Conselho Federal, em Brasília. O Conselho Federal, anote aí, pode anotar. Anote aí o número do CNPJ da associação, não é nem associação, da Ordem dos Advogados do Conselho Federal de Brasília. Número 33.205.451-0001-14. Vou repetir. 33.205.451-0001-14. Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Ela foi aberta em 25 de 8 de 1966. Portanto, estava legal. Na abertura estava legal. Assim como a de São Paulo também, na abertura estava legal. Tá? Agora, o interessante é que a de Brasília, anote o código da natureza jurídica, código 110-4, autarquia federal. Ela foi renovada, o cartão, o CNPJ, a personalidade jurídica, foi renovada dia 24 de 9 de 2005. Portanto, como eu disse, já estava extinta. Ela foi extinta pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991. Agora, o interessante disso aqui, dois cartões. Aqui, ó. Dois cartões, tá? Esse é do Conselho Federal. E esse aqui do Conselho não, de São Paulo. Tá bom? Como é que conseguiram renovar uma com uma entidade privada, uma associação privada, e a outra com uma autarquia federal, se elas estavam extintas? Bom, aqui é caso de Polícia Federal. É caso de Polícia Federal, porque há fraude, há falsificação nos dados da empresa. Porque uma iniciou-se em 75, estava legal, existia realmente a OAB. E a outra começou em 66, também existia legalmente a OAB. Então aqui está legal, mas na renovação não. 2005 ela já não existia mais, já era morta, já era finada, já era extinta. Como é que eles conseguiram, dentro da Receita Federal, fazer essa manobra? Uma autarquia e a outra associação privada. Veja que há discrepância, inclusive, na informação. Entende agora por que eu falei que ela é o PCC? Ela é o MST? Porque ambas, PCC e MST, não têm personalidade jurídica. Essa também não tem. A OAB também não tem. Está aqui, ó. Eu passei o número para você entrar aí na internet aí e verificar se eu estou mentindo. Eu não minto para ninguém, eu não tenho essa doença de mentir. Quer ser meu amigo? Não minta para mim. Quer ser meu amigo? Não fale mal de Deus para mim. Quer ser meu amigo? Não haja contra o povo do Brasil. É três coisas que me deixam abominável. Deu para entender? Vamos tocar então. Ó,
Então, partindo da premissa que ela não tem personalidade jurídica, que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem personalidade jurídica, não tem, não existe, tá? Ela não é autarquia, ela não é associação privada, ela não é associação comercial, ela não é associação de desgraça nenhuma, ela não é nada. Ela simplesmente não existe. Simplesmente não existe. E aí, a maioria dos advogados do Brasil, com todo o respeito que eu tenho, defende a Ordem dos Advogados. Eu acho que é justo, tem que defender mesmo. Aliás, quem é que não defende papai e mamãe? Desde que morreram. Todos defendem. Vai falar, meu pai era muito bom, minha mãe era ótima. Então, todos defendem. Então, é mania que o povo brasileiro tem, o romantismo, de defender mortos. Aqui está uma morta. E está cheio de adoradores da defunta. Tá certo? E mais, ainda eles brigam dizendo que ela não foi extinta pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 91. Ela não foi extinta. Não, não foi. Realmente ela não foi extinta. Não foi extinta. Foi uma brincadeira do Collor, quando ele fez o decreto e revogou a criação dela de 1930. Foi uma brincadeira. Ele entrou lá só para brincar. Só para brincar. Tá? E aí, a maior entidade, ou seja, a maior instituição que corrobora com esse fantasma, com essa morta, com essa extinta, é o STF. Parece brincadeira, mas é o STF. O STF criou uma ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 3026. Já ouviu falar? 3026? Então pega. Não leia ela inteirinha, não, porque dá nojo até de ler. Mas vamos ler só uma parte do acordo, só uma parte da ementa do acordo. Só uma parte. Tá bem assim, ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, parágrafo 1º do artigo 79 da lei, número 8.906, segunda parte. Servidores, tá? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Preceito que possibilita a punição pelo regime seletista. Compensação pela escolha do regime jurídico no momento da aposentadoria. Indenização. Imposição dos ditames inerentes à administração pública direta e indireta. Concurso público, artigo 37, 2 da Constituição Federal. Inexistência de concurso público para admissão dos contratados pela OAB. Então, veja, a ementa, ela já diz que a inexistência do quê? De concurso público para os funcionários da OAB, que corrobora com o quê? Que corrobora com a de São Paulo, que diz que é associação privada. E contraria exatamente o Conselho Federal, que diz que é autarquia. Está aqui. Então, eu tenho 3 documentos oficiais aqui, 3, eu vou falar bem assim, 3 lixos. Mas são verdadeiros. São lixo, mas são verdadeiros. Continuando. Inexigência de concurso público para admissão dos contratados pela OAB. Autarquias especiais e agências. Caráter jurídico da OAB. Olha só, a definição do caráter jurídico da OAB. Caráter jurídico. Entidade prestadora de serviço público. Independente. Entidade prestadora de serviço público independente. Até normal. Eu sou presidente de uma associação que ela presta serviço público e é independente. Ela é privada. Nós sempre alegamos que ela é privada. E ela é privada, realmente. Associação privada. Tá? De direito privado. Aí dizem, agora, olha a categoria que está afinada, a defunta, a extinta. Olha aqui. Categoria ímpar. Categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Isto, para quem fez direito, isto não existe. Isto não existe. Qualificação ímpar. Teve um tempo que a maioria dos semiólogos diziam que era sugêneres. Sugêneres é coisa de biologia. Onde que entra biologia na coisa jurídica, na personalidade jurídica de uma entidade como é a Ordem dos Advogados? Então, a Ordem dos Advogados é igual ao PCC, igual ao MST. Não tem personalidade jurídica. E se tiver, se isso aqui for verdade, que o STF falou, então o PCC e o MST também é o quê? É ímpar, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Então, PCC, vai para o aplauso. Pessoal do MST, vai para o aplauso. Vocês agora são considerados também na categoria ímpar do elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Isso não existe no direito brasileiro.
Isto não existe. E desafio o maior sabichão da história jurídica deste país para me mostrar onde que está isto escrito. Isto escrito aqui, olha. Deu para entender? Aonde está? Categoria ímpar. O que é isso? Que balbúrdia é essa? Que canalice é essa? Ô, o pessoal do STF, você entende agora por que o Brasil, o povo brasileiro está saturado de vocês? É por causa disso. Isso é o mínimo. Isso é o começo de tudo. Mas isso ainda não é tudo. Se veja bem, se ela não é autarquia, não é associação privada, ela não paga imposto, ela cobra anuidade, mas ela não recolhe imposto, ela não pode executar fiscalmente, executar, ir lá na justiça, executar os associados, porque ela não tem condições, o quê? Jurídica para isso. Por que ela não tem condições jurídicas? Porque ela, se quiser fazer alguma coisa, ela usa o quê? A Justiça Federal ou estadual? Bom, se ela é autarquia federal, conforme eles alegam, os doentes mentais lá de Brasília, lá do Conselho, alegam que é uma autarquia federal. Olha, se é autarquia federal, ótimo. Parabéns. Ela se encaixa aonde? No artigo 109 da Constituição, o artigo 109 diz assim, aos juízes federais compete processar e julgar o quê? As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Pois é, afinada, a extinta, a ordem dos advogados, ela não se enquadra no artigo 109 da Constituição. Ela não se enquadra. Então, ela é uma entidade que não existe. Conforme eu estou mostrando que ela não existe. Estou passando um número para você pesquisar. Para você, ô cabeçudo, você, o doutor das candongas, que é cabeçudo, que é teimoso, que insiste em afirmar que ela existe, eu estou mostrando que ela não existe. Ela não existe. É uma entidade igualmente igual ao PCC, igualmente ao MST e tantas outras porcarias que vivem na marginalidade, vivem à margem da lei. E principalmente a Ordem dos Advogados, que tem um recolhe de dinheiro de aproximadamente 1 bilhão só dos exames da Ordem dos Advogados, só dos exames que ela promove, ilegalmente, ela tem uma arrecadação de 1 bilhão, fora as anuidades e taxas de serviço que ela presta em todos os municípios do Brasil, dentro dos fóruns, não paga aluguel. Aí ela arrecada mais 5 bilhões. Então, num total geral, ela arrecada aproximadamente, mais ou menos, 6 bilhões de reais, sem prestar conta para nenhum associado, sem prestar conta para a Receita Federal, sem prestar conta para o Tribunal de Contas, sem prestar conta para ninguém. Não é bom você estar numa república, onde dentro de uma república tem uma outra república chamada OAB, e PCC e MST? É isso aí. Mas é mais do que isso. Aí ela alega que tem provimento, que tudo que ela faz é por provimento. O exame da ordem é por provimento. Então vamos aqui, vamos desmentir tudo. Provimento. Então, eu tenho aqui um provimento de 2013 da Ordem dos Advogados. Ela fala provimento. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados não usa as suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 54.5 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Opa! Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994. Estatuto da Advocacia. Ela não existia! Ela foi extinta em 91. Como é que foi feita uma lei em cima? Ô, Itamar Franco, você deve estar queimando no inferno, velho. Como é que você faz uma desgraça dessa aqui e deixou o povo... Morreu e deixou essa porcaria aqui, deixou essa herança aqui pro povo? Ué, interessante, Estatuto da Advocacia e da OAB. Em 94, em 91 ela foi extinta. Como é que procede isso aqui? Por provimento. Olha, é complicado de explicar, né? Mas provimento, só para você ter uma ideia, o que significa provimento? Provimento é público, é para entidades públicas, autarquias. A ordem não é autarquia. Ela é extinta, ela não é autarquia. Então, o provimento é para autarquias, provimento público.
Provimento. O provimento em cargo público é o ato administrativo que exterioriza a vontade da administração pública para o preenchimento de cargo público por um agente. Sua disciplina jurídica para os servidores públicos federais é feita pela Lei 8.112 de 1990. Divide-se em categorias as quais dependem da natureza do cargo a ser provido. Por isso, o provimento pode ser em caráter efetivo ou permanente, através de concurso. Em caráter provisório para cargos em confiança, isto é, de direção, chefia, assistência, assessoramento. 3. Em caráter vitalício para os magistrados, membros do Ministério Público e os conselheiros dos tribunais de contas. 4. Há ainda uma forma de provimento peculiar e por mandato, fixos e pré-estabelecidos por lei, geralmente por período de 5 anos, quando ocorre, por exemplo, nas agências reguladoras. Portanto, a ordem não é agência reguladora. Por provimento de quem, então? Então, vocês aqui, novamente, vocês estão usurpando uma coisa que não é de vocês. Provimento, quem promove é o Estado, a União, o Estado, o município. Eles podem fazer provimento, porque eles têm capacidade jurídica para isso. Você, ordem, você é extinta. Aqui você está usurpando mais uma vez a capacidade jurídica. E aí, eu não vou me alongar aqui, porque você já falei o número da lei, é só olhar lá. Então, olha, você está usurpando o quê? Mais uma condição interessante, que é a condição do quê? Do Estado, tá? Bom, agora vamos aqui na parte mais interessante. A Ordem dos Advogados, a OAB, ela foi criada pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, pelo governo provisório de Getúlio Vargas. Ela foi intrujada. O artigo 17 foi intrujado no decreto. Foi intrujado. Sabe o que é intrujar? Intrujar. Ou seja, foi feito um jabuti. Foi colocado dentro do decreto. Esse decreto 19.408, tratava da apelação, de recursos de apelação nos tribunais. E, de repente, o Oswaldo Aranha, que era o ministro da Justiça, ele meteu um jabuti lá dentro e criou exatamente a Ordem dos Advogados. Artigo 17. Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos institutos dos estados e aprovados pelo governo. Então, aí foi criado a OAB. Pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. Oswaldo Aranha, ministro da Justiça, intrujou o quê? Intrujou um jabuti dentro do corpo do decreto, que é o artigo 17, e criou, então, a OAB. E aí, o decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991, feito pelo Fernando Collor de Mello, que era presidente, ele revoga. Ele revoga o quê? Artigo 4º. Declaram-se revogados os decretos relacionados no anexo 4. E quem está no anexo 4? O 19.408, de 18 de novembro de 1930. Então, está revogado. Aqui, olha. Está revogado. Anota aí. Você tem que anotar. Você, doutor das candongas, você tem que anotar. Você tem que anotar, porque você tem que ver. Tem que ver. Aí, mas isso não é tudo. Isso aí é a criação e a morte. Aqui eu tenho aqui a certidão de nascimento e a certidão de falecimento da ordem. Ela nasceu e morreu, está aqui. Tá? Nasceu por decreto 19.408 e morreu pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 91. Deixa eu ver se está aqui. 8.906, de 4 de julho de 94. Olha, se ela foi extinta, se ela nasceu pelo decreto 19.408, 18 de novembro de 1930, isso é o nascimento, certidão do nascimento dela. Se ela morreu, se ela finou-se, se ela desapareceu, se ela foi extinta pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 91, como é que o Itamar Franco ele conseguiu fazer essa lei, se ela já estava morta? Como é que lei, que decreto,
Aqui é da capacidade do presidente. Aqui não, aqui passou pelo Congresso Nacional. Como é que o Congresso Nacional aprovou um troço ou uma porcaria que já não existia mais no mundo jurídico? Como é que foi feito isso? Qual é a mágica? Então, PCC, pula para cima que vocês estão por cima da carne seca. Vocês também não têm personalidade jurídica. Eles também não têm, a ordem também não tem. O pessoal do MST, pula para cima, vocês têm que comemorar, porque vocês não têm personalidade jurídica, vivem à margem da lei, assim tanto quanto a ordem dos advogados. Está aqui. Ela foi extinta e foi uma lei delegando a ela, regulando o que ela podia fazer e o que não podia fazer. Mas o que se discute hoje é uma outra coisa interessante. O que se discute hoje é uma coisa interessante que eu vou trazer agora em voga. O decreto 19.408 nasceu. E o decreto 11 de 18 de janeiro de 91 morreu. Morreu. Acabou. Finou-se. Tá? Então, as três entidades são comparadas. São iguais. OAB, PCC e MST. Não tem personalidade jurídica. Não tem. Deu para entender, não? Ou estou falando errado? Ou vou precisar desenhar. Além de falar, mostrar documento, mostrar a lei, vou ter que desenhar. Mas é mais do que isso. O primeiro estatuto da Ordem dos Advogados, o primeiro, nasceu em 14 de dezembro de 1931. Decreto 20.784. Anota aí. Decreto 20.784, de 14 de janeiro de 1991. De 1931. Também de quem? Do presidente Getúlio Vargas. Aí ele diz o seguinte: aprova o regulamento da Ordem dos Advogados Brasileiros, não é do Brasil, brasileiros. O chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Decreto. Artigo único. Fica aprovado de acordo com o artigo 17 do decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, que é aquele que eu falei que foi do nascimento. Ela nasceu. Tá? Então, veja. O artigo único, ele vem e referenda que aquele artigo de lei do 17 estava aprovado no outro decreto. O regulamento da Ordem dos Advogados Brasileiros, que a este acompanha, revogado as disposições de contrário. Revogado esse decreto de 20.784, de 14 de dezembro de 1931, foi revogado também pelo decreto 11 de 91, do Collor. E lá nesse decreto, no artigo 12, lá nesse decreto 20.784, de 14 de dezembro de 1931, lá no artigo 12, na admissão à ordem, no artigo 12, ele diz assim: na secretaria de cada seção serão inscritos os membros da ordem, constituindo o quadro dos advogados da mesma seção. Parágrafo único. Serão também inscritos os provisionadas e solicitadores em quadro distinto, não podendo, porém, tomar parte das discussões e deliberações. Artigo 13. Para a inscrição no quadro dos advogados da ordem, é necessário, além dos requisitos legais, de capacidade civil, tá certo? Então, não se exigia exame da ordem. Deu para entender, não? Não se exigia, por esse decreto, não se exigia exame da ordem. Está aqui, ó. Decreto 20.784, 14 de dezembro de 1931. Não se exigia exame da ordem. Para dizer que aqueles homens daquela época eram mais inteligentes ou eram mais burros do que os de hoje? Para, meu. Aí, esse foi o primeiro regulamento do Estatuto da Ordem, ou seja, o que disciplina o que o advogado pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve fazer. É isso. Isso foi o primeiro, de 1931. Aí vamos para o segundo. Lei, aqui é lei. Lei 4.215, de 27 de abril de 1963. 1963. Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui já é do Brasil. Artigo 1º. A Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo decreto
pelo decreto, criada pelo artigo 17 do decreto 19.408, 18 de novembro de 1930, com personalidade jurídica e forma federativa, é o órgão de seleção disciplinar e defesa da classe dos advogados em toda a República. Ponto. Capítulo 10. Da inscrição na ordem. Artigo 47. A Ordem dos Advogados do Brasil compreende os seguintes quadros: advogados, estagiários e provisionados. Tá? Artigo 48. Para a inscrição no quadro dos advogados, é necessário capacidade civil, que o decreto anterior já falava da capacidade civil. 2. Diploma de bacharel ou doutor em direito, formalizado de acordo com a lei, artigo 57. 3. Certificado de comprovação do exercício e resultado do estágio. Tá certo? Do estágio. Ou de habilitação no exame da ordem. Olha o exame da ordem aparecendo aqui. Isso em 60. É a primeira vez que apareceu o exame da ordem, foi em 63. Viu, doutor Descandonga? Você que fala um monte de abobrinha, você nem sabia disso. E a primeira vez que aparece o exame da ordem foi em 63. Agora veja o que é feito aqui. Vou repetir. Artigo 48. Essa lei já foi extinta. Tá? Artigo 48. Para inscrição no quadro dos advogados é necessária capacidade civil. 2. Diploma de bacharel ou doutor em direito, formalizado de acordo com a lei. 3. Certificado de comprovação do exercício e resultado do estágio, ou de habilitação no exame da ordem. Artigos 18, inciso 8, letras A e B e 53. Pois bem, vamos lá no 53 agora. 53 diz o seguinte, artigo dessa mesma lei, 4.215, de 27 de abril de 1963, a primeira vez que apareceu o exame da ordem. Aí diz o seguinte, artigo 53, é obrigatório o exame da ordem para admissão no quadro de advogados aos candidatos que não tenham feito o estágio profissional ou não tenham comprovado satisfatoriamente o seu exercício e resultado. Deu para entender? Eu vou repetir outra vez. É obrigatório o exame da ordem para admissão no quadro de advogados aos candidatos que não tenham feito o estágio profissional, Você ouviu? Você ouviu? Vou repetir, mas que não tenham feito o estágio profissional ou não tenham comprovada satisfatoriamente o seu exercício e resultado. Então, as pessoas que, por incapacidade, porque não podiam, não tinham tempo de fazer o estágio, elas eram obrigadas a fazer o exame da ordem. Viu? O que eu falo de vocês? Seus pilantras? Não, vocês são muito mais. Seus gangsters! Entendeu? A primeira vez que aparece o exame da ordem é para as pessoas impossibilitadas, que não podiam fazer o exame da ordem. Aí, não é exame da ordem, não podiam fazer o estágio probatório. Eu fiz o estágio, então eu não preciso de fazer exame da ordem. Nas faculdades, todos são obrigados a fazer o estágio, ou faz na faculdade ou faz fora da faculdade, mas são obrigados, por lei são obrigados. É a lei dos estágios, são obrigados. Então, por que exigência? Aqui. Artigo 53 da lei 4.215, de 27 de abril de 1963. É a primeira vez que se fala exame da ordem. Veja que eles foram crescendo e foram gostando do dinheiro. Só que aqui estavam legal, aqui eles eram realmente uma autarquia. Então, a exigência está legal aqui. Porque você não tem capacidade de tempo para você fazer o estágio, então você faz o exame para você provar que você sabe. É isso que foi feito aqui, está aqui. Bom, interessante, né? Um pouquinho mais para frente. Pela Lei 5.390, de 23 de fevereiro de 1968. Essa lei foi revogada pelo Estatuto, pela lei do Estatuto, que é essa aí, que é a 4.215, a lei 4.215, de 27 de abril de 1963, ela foi revogada pela lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Essa lei de 8.906, que ela já não existia mais a ordem, mas a lei existia. Como é que se faz uma lei sobre uma coisa que não existe?
Essa lei revogou essa. Bom, a bem da verdade, se ela não protegia algo, não protegia absolutamente nada, nenhum personagem jurídico, na verdade, que está valendo é essa aqui. Mas é, vamos para frente. Aí, foi feita uma outra lei. Lei número 5.390, de 23 de fevereiro de 1968. Anota aí. Ô, doutor das Candonga, anota aí. Lei 5.390, de 23 de fevereiro de 1998. Revogada, também foi revogada pela Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. A lei, essa lei que foi criada em cima de uma coisa que não existe. Ou seja, deram o nome, batizaram um ser cujo ser não existe mais. Pode isso? Imagina você chegar no padre lá e falar, ô padre, eu vim batizar meu filho. Ah, pois não, vamos batizar então. Mas cadê o filho? Não, ele não existe. Mas eu quero que o nome dele seja João Benedito. Aí o padre falou, mas aí não tem jeito, como é que eu vou batizar uma coisa que não existe? Foi isso que foi feito. Entendeu? Ou então você ir no cartório e falar, eu quero registrar aqui uma criança aqui. O nome dela vai ser João da Cruz. Né? Hipotético, João da Cruz. Mas cadê a criança? Não, a criança, ela não existe. Ah, mas tudo bem, a gente registra aqui. Aí registra. Então, a Lei 8.906, de 4 de julho de 1904, ela foi feita em cima disso aí, de uma coisa que não existe. Bom, voltamos lá. Lei 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, revogada por essa lei que eu disse. Dispõe sobre a inscrição como solicitador acadêmico na Ordem do Brasil e dispensa de estágio profissional e exame da ordem. Vou ler! Dispõe sobre a inscrição como solicitador acadêmico, se você está lá na faculdade, na Ordem do Advogado do Brasil, e dispensa de estágio profissional e exame da ordem. Aqui. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos alunos das faculdades de Direito oficiais ou fiscalizados pelo governo federal, matriculados ou que venham a matricular-se até o ano eletivo de 1968, na quarta e quinta séries do curso de Direito, é assegurado o direito à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, na categoria de solicitador acadêmico, ficando dispensados os requisitos de estágio profissional e de exame da ordem para ulterior admissão nos quadros daquela entidade. Deu para entender, doutor Descandonga? Deu para entender? Lei passou pelo Congresso Nacional aqui, foram deputados e senadores que votaram. E aí, você entendeu o que ela fez aqui? Ele referendou aqui exatamente a de 63, a 4.215, de 27 de abril de 63, que diz que você, no artigo 53, você, quando não tem tempo de fazer o estágio, você tem que fazer o exame da ordem. Aqui, essa aqui de 68, ela já faz o contrário. Ela falou, não, está dispensado. Todo aquele que tiver matriculado na quarta e quinta série, todo dispensado do quê? Da exigência do exame da ordem. Caraca, né? Brincadeira, viu? 68, hein? Pois bem. O presidente do Costa e Silva. Bom, mais para frente. Aqui para desmontar. Aqui é para desmontar. Eu não aguento mais ouvir conversa fiada no meu ouvido. Eu não aguento mais. É tanta patifaria, com tanta mentira no meu ouvido fica um pinico de fake news falando porcaria. Eu sou pesquisador, eu vou buscar. Vou buscar. Estou mostrando agora, vou buscar. Então, ó, tá aqui. A outra. Lei número 5.842, de 6 de dezembro de 1972. Esse ano é maravilha. Esse ano foi supimpa. Revogada pela lei. Qual lei? 8.906. Olha só, revogada por essa lei. Que deu nome, que fez toda a estrutura de uma coisa que não existe. Igualmente o PCC, igualmente o MST. Tá bom? Bom. Dispõe sobre o estágio nos cursos de graduação em Direito e dá outras providências. O Presidente da República faz saber ao Congresso Nacional, decreta e eu sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Para fins de inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, ficam dispensados do exame de ordem e comprovação do exercício e resultado do estágio de que trata a Lei 4.215, aquela que eu falei lá, que está dispensado se você falar que não pode fazer o estágio, aí você faz o exame da ordem.
Ela voltou aqui e falou, né? Tá vendo? Comprovação de existência de resultado do estágio de que trata a Lei 4.215, de 27 de abril de 1963. Os bacharéis em Direito que houverem realizado junto às respectivas faculdades, estágio, prática forense e organização judiciária. Hoje a faculdade exige, é obrigatório você fazer isso. Eu fiz isso, é obrigatório, tá? Parágrafo primeiro. O estágio a que se refere este artigo obedecerá a programas organizados pelas faculdades de Direito. Acabei de falar. E a lei de 72 já estava falando isso aí. Parágrafo segundo. A partir do ano letivo de 73, o Conselho Federal, anote, parágrafo segundo. A partir do ano letivo de 1973, o Conselho Federal de Educação, não é da ordem, não, é da educação, disciplinará o estágio a que alude este artigo, garantida a situação dos que já tenham feito nos termos da legislação em vigor. É o Conselho Federal da Educação, que é um órgão atrelado diretamente ao Ministério da Educação. Viu? O defunta, o extinta, o malandra ordem. Não é vocês do Conselho Federal. Eu vou falar ainda um pouquinho mais. Artigo 2º. Os bacharéis em Direito não inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e que não realizaram estágio até o ano letivo de 72, inclusive poderão fazê-lo mediante, deixa eu ver aqui, mediante o que? Mediante, para inscrição, mediante apresentação, mediante apresentação, estágio no elenco letivo, inclusive poderão fazê-lo mediante conveniente, tá? Que seja a apresentação da documentação que você, por sua faculdade. Essa lei de 5.842, de 6 de dezembro de 72. Então, aqui é uma lei atrelada na outra. Tá? Bom, agora vamos chegar aqui nós falamos do primeiro regulamento da Ordem dos Advogados, que é de dezembro, é de dezembro. Deixa eu pegar aqui. O primeiro estatuto da Ordem, decreto de 20.784. O segundo estatuto da Ordem. Lei 4.215, de 27 de abril de 63, foi quando surgiu a Ordem dos Advogados, quando surgiu o exame da Ordem. 2. Depois vem na sequência a outra lei, 5.390, de 23 de fevereiro de 68, o terceiro, com relação ao exame da Ordem e regulação da profissão de advogado. E depois, a 5.842, de 6 de dezembro de 72, também graduação em Direito, correspondente ao que é estágio e exame da Ordem, está aqui. Então, é isso que existe. Aí, como a Ordem, ela existiu e morreu. Aí foi feita essa lei que o Itamar fez, de 4 de julho de 94. A Ordem já estava extinta. Ela foi extinta no dia 18 de janeiro de 1991. Portanto, o Estatuto da Ordem dos Advogados, que é esse que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia dos Advogados do Brasil, a OAB, de 4 de julho de 94, ela não tem razão de existência legal. Ela não tem amparo. Ela foi feita para quê? Para quê? Se a ordem não existia. Terrível, né? Se a ordem existia. Agora, falar que isso aqui substitui o decreto do presidente, você está de brincadeira. O decreto presidencial é uma prerrogativa do presidente. Ela foi criada por decreto e foi morta por decreto. Então, isto é uma aberração jurídica com relação a você introduzir, e você, Conselho Federal, vocês foram lá na ação federal que eu tenho contra vocês colocaram lá e basearam no artigo 44 do Estatuto da Ordem. Você está de sacanagem comigo, doutor. Doutor das Candongas, você está de sacanagem comigo. Nada substitui um decreto. Então, quem tem o poder da caneta é o presidente da República. Ele pode criar e descriar. Pode nascer e pode morrer com o decreto dele. Mais interessante de tudo isso é que essa aberração acaba. Tem que acabar. E aí, agora, foi feito
o decreto 9.745, de 8 de abril de 2019. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Economia. Remaneja cargos em comissão e funções de confiança. Transforma cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores por funções comissionadas do Poder Executivo, FCPE. Anexo 1, estrutura regimental do Ministério da Economia. Capítulo 1, da natureza e da competência. Artigo 1º. O Ministério da Economia, órgão da administração pública federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos. Aí você vai lá no inciso 37, regulação profissional. O que devia ser isso? Esse agora que o Bolsonaro fez. Acabou. Acabou a brincadeira para vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, gritar, espernear, pode fazer o que vocês quiserem. Acabou a brincadeira. O que ele fez aqui? Ele tornou ao joio o que era o joio e tornou o trigo o que era o trigo. Isso aqui quer dizer o seguinte: você vai para a faculdade de Direito, você fica 5 anos lá. Aí o MEC, que é o que outorga o diploma, ele diz que você é bacharel em Direito. Você só se torna profissional depois que você faz esse espúrio e imoral exame da ordem, que não existe. Você viu aí? Mostrei que não existe. Não existe o exame da ordem. Não existe o provimento que eles falam. Isso é usurpação de função de poder. A ordem em si não existe. Como é que pode deixar uma pessoa jurídica inexistente arrecadando bilhões? Isso é caso de polícia. Isso é caso de enforcamento em praça pública. Não existe. Vai você, cidadão, fazer isso com a sua empresa. Monte uma empresa e faça isso, para ver onde você vai parar. No mínimo, você para no pau de arara. Agora, a OAB faz isso na sua cara. E aí, vem assim, ela usurpa a função que é do Ministério Público, do Ministério da Educação. Que quem dá o diploma do curso universitário é o Ministério da Educação. Aí ele fala que você é bacharel em Direito. Aí você só se torna profissional do direito porque você passou no exame da ordem. Quer dizer, ela põe um provimento que ela não pode usar o provimento porque ela não é autarquia. Já começa por ela. Não é autarquia, não pode usar provimento. Ela cobra um exame que ela não deveria cobrar. Ela cobra. Ela põe na gaveta 6 bilhões por ano e não presta conta para ninguém. Mais interessante, nós somos hoje no Brasil aproximadamente de 1 milhão de advogados, em todo o Brasil. Doutor Descandonga, você votou no presidente que está aí? Você votou? No Santa Cruz? Não, você não votou. Sabe por que você não votou? Porque você é um banana. É uma entidade que, além de não existir, ela é ditadora. Ela usa meios de tirania. Ela não te dá meios democráticos como é o país. O artigo 1º da nossa Constituição diz que o Estado é democrático. Nós vivemos no Estado democrático. E, de repente, nós temos, dentro do nosso Estado democrático, uma republiqueta chamada Ordem dos Advogados, fazendo o que quer. Presta conta, não presta conta para ninguém, arrecada o que quer, não dá satisfação para ninguém, elege por meio de um colegiado com aproximadamente 60 pessoas, elege o atual presidente que está aí, e todo arrogante ele vai brigar com o presidente Bolsonaro, que teve quase 60 milhões de votos. É isso aí. Então, um ilegítimo, um presidente da Ordem dos Advogados, do Conselho da Ordem, com todo o respeito, do Conselho da Ordem. De que ordem? A ordem que não existe. Você, todo arrogante, você chegou. O seu pai era malandro, o seu pai era bandido, o seu pai era terrorista. Aí você chega, foi tirar a satisfação com o presidente, como que e continua causando problema ainda. Você é presidente de uma ordem, assim como o Marcola é presidente do PCC. Deu para você entender o que eu estou falando? Ou preciso desenhar para você entender? Você não é nada. Eu sou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Eu fui eleito para isso. E tem registro isso em cartório. E todos os documentos, tudo certinho no meu nome e no nome da empresa, dessa empresa privada, de direito privado, do qual eu sou presidente. Eu sou legítimo, você não.
Se trocar você no lugar do Marcola e o Marcola no seu lugar, é a mesma coisa. Vocês são ilegítimos. Entidades que vocês presidem não existe legalmente personalidade jurídica. Embora isso tudo deve-se única e exclusivamente a quem? A quem que deve tudo isso aí? Ao Supremo Tribunal Federal, que criou um monte de adins para proteger vocês. E todos eles sabem que vocês não existem, mas estão existindo, estão aí, na dureza, na firmeza aí. Vai na fé, e vocês estão na fé. Na fé de idiotizar o povo, de escanear o povo, sabe? De vilipendiar o povo brasileiro. Ninguém aguenta mais isso, ô AB. Ninguém aguenta mais isso. Então, eu citei aqui números de lei, artigos de lei. Viu, doutor das candongas? Vai procurar. E me desminta, faça um programa que eu estou fazendo e fala que eu sou mentiroso. Fala que o jornalista do Domingo da Paz é mentiroso. Tá bom? Vai lá. Faça isso. Agora, eu sou presidente de uma entidade que existe. Existe de fato, de direito e de razão. Existe como personalidade jurídica. A sua não existe. A sua não existe. Legalmente, a sua entidade não existe. Deu para entender? Então, por que fica cobrando exame da ordem? Por que fica cobrando esse monte de coisa? É que os advogados, de uma forma geral, tudo boca aberta. Como é que deixa um cara... Eu sou presidente. E deixa o cara lá, como se ele fosse eleito, como se eleito fosse pela vontade dos advogados, de quase 1 milhão de advogados inscritos. Meia dúzia que escolhe o cara lá, e é um passando o bastão para o outro. Não sai daquela ciranda ali. Agora, o perverso de tudo isso é que em todos os órgãos judiciais, em todos os fóruns e comarcas, tem uma ordem dos advogados lá dentro. Em todos os tribunais, quer estaduais ou quer federais, tem a ordem dos advogados lá dentro. No Superior Tribunal de Justiça, tem a ordem dos advogados lá dentro. No Supremo Tribunal Federal, tem a ordem dos advogados lá dentro. Todos os lugares têm advogados. Em todas as prefeituras, em todas as repartições públicas dos estados, dos municípios e da federação, tem um advogado lá. Todos os ministérios que compõem o governo, tem um advogado lá. Tem assessoria jurídica lá. Em todas as diretorias e secretarias municipais e estaduais, tem advogado lá. Então, veja, vocês são muito fortes. Vocês são muito fortes. Só que vocês não existem. Vocês são fortes, mas vocês não existem. Já dizia Santo Agostinho, vocês são gigantes, mas com pé de barro. Basta dar uma mijadinha no pé, derrete, cai. Deu para entender? Então, olha, tá aí o decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, acaba com o exame da ordem e a regulação. Quem vai regular agora, como era anteriormente, quem vai regular é exatamente o Conselho Federal de Educação. Então, eles vão falar, olha, você, bacharel em Direito, você recebe o seu diploma de advogado, assim como o engenheiro, ele recebe o diploma de engenheiro, assim como o médico recebe o diploma de médico, e assim por diante. A anuidade, acabou. Foi comparado, e tem uma PEC no Congresso Nacional, comparado a anuidade que vocês cobram dos seus associados, dos nossos, né, dos associados, similar a sindicato. Então, morreu também, extinto. Então, não sei do que vocês vão viver. Não sei do que vocês... Agora, o Bolsonaro tem um baita de um abacaxi na mão para descascar. Aliás, já descascou. Ele é muito inteligente. A equipe dele é capacitada. É gente da melhor qualidade. Tá aí. Acabou com a patifaria. Tá bom? Gostou do vídeo? Compartilhe, passe para as pessoas incautas. Passe para aqueles que se soberbamente dizem que são os sabedores de tudo, que sabem de tudo. Está aí números de lei, números de artigo, número de tudo. A ordem dos advogados está aprovada por A mais B, por decreto que nasceu, que morreu, que não existe. E está provado que o exame da ordem é uma síntese inteligência de qualquer bacharel, de qualquer pessoa, de qualquer profissional do direito. Tá bom? Um abração e até a próxima.